O nosso trabalho vai se tratar sobre memória e aprendizado. E a gente tem como integrantes eu, Fernanda, Ciene de Abreu, Ebert França e Maria Eduarda de Lima. Primeiro, a gente vai exemplificar o que é memória. A memória é um termo utilizado que se refere a uma capacidade mental, cuja função é codificar, armazenar e recuperar informações. Ou seja, ela vai nos permitir guardar experiências como sentimentos, acontecimentos e imagens. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de memória. Como citado no artigo Memória, Aprendizagem, Emoções e Inteligência, das autoras Aline Batista de Souza e Tânia Denise Salgado, existem diferentes tipos de memória que podem ser classificados pela forma que são adquiridas, como memória explícita e implícita, e pelo tempo que são armazenados, como memória de trabalho, de curta e de longa duração. As memórias explícitas são aquelas que armazenam fatos e sua aquisição está relacionada à plena intervenção da consciência. A partir delas, pode-se relatar situações cotidianas, como as conversas do dia anterior ou relembrar acontecimentos históricos. A memória sensorial é do tipo de curta duração. Ela registra informações através dos sentidos e processa uma grande quantidade de estímulos que permanecem no tempo necessário para sua seleção e identificação para posterior processamento. A memória de curto prazo, operacional ou de trabalho diz que sua capacidade é limitada. Ela é capaz de reter poucos elementos por um curto período de tempo. Esse tipo de memória se divide em 4 partes: agenda visoespacial, armazenamento episódico, núcleo fonológico e sistema executivo. Já a memória de longo prazo é o tipo de memória que vai nos permitir reter informações por mais tempo. E ela se divide em 4 tipos também: memória explícita, semântica, episódica e implícita. Agora a gente vai entrar mais exemplificado em memória de curto prazo. Como eu já havia dito, ela é dividida em 4 partes. A primeira delas é a agenda visoespacial, que é responsável pela manutenção ativa de informações, geralmente de imagens, o que ocorre, por exemplo, no aprendizado de uma rota. A segunda divisão é do armazenamento episódico. Ele é um sistema especializado em integrar informações que provêm de diversas fontes. Dessa forma, representa as informações visuais, verbais, espaciais e temporais. A terceira divisão é o bucle fonológico. Ele opera com informações verbais e vai facilitar a manutenção do processo de fala interna envolvida na memória de curto prazo, como ocorre quando memorizamos um número de telefone. E a quarta e última divisão é o sistema executivo. Sua tarefa é controlar e regular o sistema de memória operacional. Agora, na memória de longo prazo, ela também é dividida em 4 partes. A primeira é a memória explícita, que é o armazenamento consciente das informações. Ela está presente em reconhecimento de pessoas, lugares, objetos e tudo que relacionam a isso. A segunda divisão é a memória semântica, que ela compreende todos os conhecimentos gerais que reunimos ao longo de nossa vida. Necessita-se de um uso de linguagem. Um exemplo disso seria saber que Roma é a capital da Itália. A memória episódica, por sua vez, ela caracteriza-se pelas recordações de acontecimentos ou experiências pessoais, como, por exemplo, o dia do nosso casamento. E a memória implícita, por último, é o armazenamento inconsciente das informações. Elas vão se referir às ações que realizamos automaticamente, como andar de bicicleta. Do ponto de vista anatômico, a memória ela é intimamente relacionada com o hipocampo. Os significados das palavras vão ser armazenados no hemisfério direito e as lembranças da infância vão se conservar no córtex temporal. Os lobos frontais se encarregam da percepção e do pensamento. O hipocampo ele é envolvido na informação de novas memórias e também está associado ao aprendizado e às emoções. Ele desempenha um papel crítico na formação, organização e armazenamento de novas memórias, além de conectar certas sensações a emoções e as memórias. A memória de curto prazo ela é processada na parte frontal do cérebro, em uma região altamente desenvolvida, chamada de lóbulo pré-frontal. Então, a memória de curto prazo é convertida em memória de longo prazo no hipocampo, que é uma área mais profunda do cérebro. Então, vamos lá, pessoal. Como minha colega Fernanda já falou sobre os tipos de memória, agora eu vou falar um pouquinho sobre o óxido nítrico e a memória. Então, a partir de estudos que foram feitos, foi possível observar que a síntese de óxido nítrico ela é fundamental para o processo de plasticidade sináptica e também para o processo de formação de memória. Então, o ácido nítrico ele vai modular a liberação de neurotransmissores no cérebro. E, além disso, a atividade do ácido nítrico hipocampal encontra-se aumentada imediatamente depois do aprendizagem na esquiva inibitória, sugerindo que esse processo dependente de óxido nítrico hipocampal possa contribuir para o aprendizagem
espacial através da ativação dos receptores glutamatérgico, preferencialmente, né, os receptores NMDA. Então, né, como eu já falei anteriormente, o óxido nítrico ele é fundamental na formação da memória. Mas o que seria o óxido nítrico? O óxido nítrico ele é um gás neuromodulador do sistema nervoso central e ele atua como mensageiro retrógrado. E uma vez que ele é produzido enzimaticamente em células pós-sinápticas, ele vai se difundir para atuar em células pré-sinápticas. Nos neurônios, a síntese de óxido nítrico é estimulada pelo influxo de cálcio. E ele, no caso óxido nítrico, ele é sintetizado por enzima óxido nítrico sintase, que vai catalisar a conversão de L-arginina em L-citrulina, produzindo óxido nítrico como coproduto, em reação dependente de NADPH, que é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. E sobre os fenômenos de armazenamento, né? E eles são divididos em dois, que é fenômenos eletrofisiológicos e fenômenos bioquímicos. Então, o fenômeno eletrofisiológico, a memória de trabalho, ela armazena a informação através desse fenômeno, né, que é eletrofisiológico, que são um conjunto de neurônios que disparam por algum tempo, retendo a informação temporariamente, e após a mesma deixar de ser importante, ela vai ser extinguida. E esse tipo de armazenamento não deixa arquivos. Ela é utilizada pela memória de trabalho e pela memória sensorial. Agora falando um pouquinho sobre o fenômeno bioquímico, ele também é dividido em dois, né, que é a alteração estrutural e a alteração funcional. Agora eu vou falar um pouco sobre a alteração estrutural, né, que compreende a formação de novas espículas dendríticas, as quais permitem que um determinado neurônio receba mais aferência do que o outro. Ou então a formação de novos prolongamentos axoniais, os quais permitem, né, que um dado neurônio transmita mais sinais para os neurônios que ele está conectado. E agora sobre a alteração funcional, são formados por novos canais iônicos ou novas proteínas sinalizadoras que otimizam a transmissão sinápticas. Então, né, agora só para ficar claro, que quando dizemos que o cérebro armazena informação, não significa que essa informação vai ficar armazenada em gavetas. Ou seja, quando diz que armazena uma informação, não significa colocá-la dentro de certos neurônios como se esse fosse uma espécie de armário. Seria mais ou menos isso. Então, o armazenamento é possível graças à neuroplasticidade. Oi, gente, me chamo Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o hipocampo e a aquisição de memória. Bom, começando pelo hipocampo. O hipocampo é uma estrutura bilateral localizada nos lobos temporais, pertencente ao sistema límbico, sendo considerado o principal sede da memória. Bom, essa relação entre o hipocampo e a memória foi estabelecida em 1957, após um paciente que sofria de epilepsia incontrolável passar por um procedimento chamado lobectomia temporal bilateral. E após esse procedimento, os médicos viram que o indivíduo estava afetado, ele estava sofrendo amnésia anterógrada, sem nenhuma outra disfunção cognitiva. Então, a gente vê que o hipocampo é primordial para transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Por isso, caso ocorra danos ao hipocampo, vai afetar essa memória anterógrada, entendeu? Vai afetar novas memórias e a formação de novas memórias, já que um dos papéis do hipocampo é a consolidação da memória, transformar ela de curto prazo em longo prazo. Então, as funções do hipocampo é memória declarativa a curto prazo, consolidação da memória e memória espacial, que é a sua localização no espaço. E eu coloquei um ponto para chamar atenção para Alzheimer, porque, como todo mundo sabe, a característica principal dele é a perda de memória da pessoa. Então, um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda de memória
pelo dano que o Alzheimer causa no hipocampo, né? As células do hipocampo são danificadas e é por isso que a pessoa ela não consegue mais se lembrar de coisas que aconteceram recentemente e algumas coisas do passado também ficam perdidas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aquisição da memória. Eu fiz um esqueminha aqui para falar sobre tem experiência sensorial, aí vai aquisição de memória, forma a memória de curto prazo, consolidação da memória, forma a memória de longo prazo. Bom, o primeiro passo é a aquisição da memória, pelo qual as experiências são codificadas em modificações sinápticas. O segundo passo é a consolidação da memória, pelo qual alterações sinápticas temporárias são tornadas permanentes. E a aquisição ocorre pela modificação da transmissão sináptica entre neurônios e que a consolidação sináptica requer adicionalmente nova expressão gênica e síntese proteica. É assim que a memória é formada. Primeiro a gente recebe um estímulo sensorial para adquirir essa memória, ela se transforma em memória de curto prazo e a consolidação da memória, esse processo dos neurônios, faz com que a memória de curto prazo vire uma memória de longo prazo. Oi pessoal, primeiramente bom dia, meu nome é Herbert e agora eu vou falar sobre os fenômenos relacionados com a formação e a perda de uma memória. Bom, não tem como eu destacar todos os pontos, porque são muitos fatores que afetam e influenciam, mas eu vou destacar alguns que são muito importantes e eles estão relacionados diariamente, a gente lida com isso todo dia praticamente. Bom, um desses fatores seria a consolidação, ou seja, a prática de uma memória. Quanto mais a gente pratica e repete determinada memória, mais ela acaba fixando. Por isso que é muito importante a gente sempre estar revisando, sempre estar estudando de novo, porque assim a gente nunca esquece. A gente sempre demonstra que aquilo é importante e que a gente precisa daquilo, de certa forma, armazenado. Outro fator também é a privação do sono. Uma noite sem dormir, ela reduz significativamente a atividade do nosso hipocampo, que é nele que ocorre a codificação dessas memórias. Ou seja, aquilo que aconteceu ao longo do dia, que a gente estudou, que a gente revisou, tudo isso o hipocampo codifica e ele armazena. Então por isso que é muito importante a gente dormir, porque senão a gente vai ter uma redução na quantidade e na qualidade dessas informações que deveriam ser retidas na memória. E outros fatores também importantes que eu coloquei que estão no slide são o humor, a atenção e as emoções, porque como é que você vai estudar quando você está deprimido, desanimado ou com sono? Tudo isso atrapalha a nossa memorização. Além também do estado, como eu já falei, do estado de desânimo, privação de sono, depressão ou tristeza. Bom, para concluir, qual é a importância? Por que é tão importante a memória para os seres humanos? Bom, porque ela ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas, como mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, porque a gente está sempre fazendo uma ativação neural quando a gente memoriza, estuda, lê. Tudo isso é muito importante, entendeu? Para que a gente evite essas doenças. Além da memória também ser fundamental para a nossa qualidade de vida. A gente precisa da memória para tudo, para poder estudar, para lembrar das coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia, até mesmo para coisas pessoais, como poxa, eu tenho uma lembrança de algum familiar. Pô, você quer lembrar daquilo ali, é muito legal ter uma memória, você lembrar disso. E eu vou citar também aqui um exemplo sobre doenças neurodegenerativas, é que teve uma senhora que tem Alzheimer, a mãe dela, todo dia ela contava uma mentira para essa senhora, para a mãe dela, no caso. E aí ela praticava. Isso fazia com que ela ficasse lembrando. Por exemplo, ela falava assim para a mãe dela: hoje a gente comeu queijo frito no almoço. Isso era para quê? Para reforçar, para ver se a mãe dela lembrava. E ao longo do tempo ela foi vendo que a mãe dela estava lembrando. A mãe dela falava: não, você é uma mentirosa, isso a gente não comeu isso hoje. Ou seja, ela estava praticando o tempo todo ali, fazendo a ativação do sistema neural dela.
Então é muito legal isso. Esse vídeo até eu vou deixar aí depois para quem quiser assistir. Então por isso que é muito importante que a gente fique lendo, estudando, conheça os novos lugares, para fazer sempre a ativação do nosso sistema neural. É isso, pessoal.